todos, sejam todos muito bem-vindos e vamos fazer uma leitura bíblica, vamos ficar de pé, todos aqueles que assim puderem. No Salmo 104, vamos ler os versículos 24 a 34. Estes versículos falam-nos da grandeza da criação do nosso Deus, do seu poder manifesto nas suas obras. E diz assim, a partir do versículo 24: Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulta o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Realmente seja agradável a Deus a nossa meditação e que haja esta gratidão, este reconhecimento pelo poder e pela grandeza do nosso Deus, revelada também através da sua criação. E é isso que vamos cantar também esta manhã. Olho em tudo e sempre vejo a ti. Realmente possamos reconhecer as obras do nosso Deus ao nosso redor e que possamos estar sempre em atitude de louvor e de gratidão para com o nosso Deus. Temos também o privilégio de entregar o euro missionário aqui neste vaso, quem assim o entender, quem Deus colocou no coração de dar esta oferta, que é para sustento de pastores, de missionários, obreiros, que estão em várias localidades do nosso país e também noutros países e que assim também têm o seu sustento para continuar a obra que é a do nosso Deus. Olho em tudo
este domingo, por esta data, pela nossa semana que passou, pela nossa semana que vai iniciar. Obrigado, Senhor, porque temos a certeza, temos a convicção da Tua presença, temos a convicção que o Teu Espírito, ó Deus, nos conduz. Pai, obrigado por este momento de culto, obrigado pelo momento que virá da palavra do Senhor, obrigado, Senhor, porque temos a convicção que este momento é para a glória do Senhor, é para o louvor do Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, faça morada em nós, que a Tua palavra nos transforma, nos restaura, nos liberta, nos ama. Seja em nós, Senhor, a Tua morada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar a celebrar ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele possa ser sempre o centro da nossa vida. Jesus.
seja. E vou convidar então a todos a puderem, vamos ficar de pé e vamos cantar um cântico que fala de gratidão. Dai graças de coração, dai graças com contrição. E temos também o privilégio de dedicar os nossos dízimos, as nossas ofertas, que é responsabilidade nossa, membros aqui da igreja. Quem nos visita não se sinta obrigado a ofertar. Se eu fizer, que eu faça todo o coração. Então vamos ser auxiliados pelos irmãos diáconos, o irmão Rogério e o irmão Lourenço. Enquanto cantamos este cântico, podemos então entregar os nossos dízimos e ofertas e que realmente haja esta gratidão, porque Deus nos tem dado a força, a capacitação para trabalhar, nos tem sustentado a cada dia e nós também queremos contribuir para o sustento da obra e da casa do nosso Deus. Pelo irmão Rogério. Damos-te graças, Senhor Deus, por este dia, Senhor. Obrigado porque puseste em nós o desejo de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor Deus. Te rogamos que também a cada dia, ó Deus, o desejo de Te conhecer seja crescente, Senhor Deus, para que possamos fazer a cada dia a Tua vontade, Senhor, aproximando-nos cada vez mais do exemplo do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus. Obrigado pela vida dos presentes nesta hora, neste lugar, Senhor, que de facto o propósito seja de honrar e louvar o Teu nome, Senhor Deus. Te queremos também consagrar estes dízimos e ofertas que foram levantadas em Teu nome, Senhor, e o fazemos em nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. E vamos continuar em pé, quem puder, não é? Quem tiver ainda a força. E vamos, por reverência à palavra, vamos ler aqui uma passagem que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos.
Vamos ler no capítulo 3, os versículos 19 a 31. Vou pedir ao pastor Alberto que nos faça esta leitura. Até pode vir até aqui à frente, se fizer o favor. E está aqui o microfone. Leiamos Romanos 3, 19 ao 31. Sabemos que tudo o que a lei diz, o que diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Amém. Amém. Então, a salvação é pela graça e mediante a fé em Cristo Jesus, pelo sacrifício, crendo que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus revelado, veio a este mundo para pagar o preço do nosso pecado. E quem crê em Jesus, no seu sacrifício, na sua morte, na sua ressurreição, é salvo. E o Espírito Santo passa a habitar. Então é pela graça que somos salvos. E é isso que vamos cantar também.
Palavra ao pastor Joaquim Vieira. Uma vez mais, bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias, Gálatas capítulo 2. E vamos ler a partir de um versículo até ao final do capítulo. Gálatas capítulo 2. Vamos ler do versículo 16 até ao versículo 21. Não são muitos versículos, não é uma leitura muito extensa, mas é uma leitura muito rica. Uma leitura que nos vai auxiliar a compreender o significado da expressão um novo viver. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vamos orar. Querido Deus e Pai, pedimos-te que seja a Tua palavra a falar. Que o Teu Espírito nos conduza na compreensão deste texto bíblico. Honra seja para Ti. E nós damos toda a honra porque só Tu mereces. E fazemos-lo em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Chama a atenção do versículo 16. Os irmãos podem acompanhar o versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pela lei. Quando nós começamos a ler esta, sabendo que o homem não é justificado, recordamos ou percebemos que há aqui uma comunicação escrita que está a reforçar o que anteriormente havia sido transmitido presencialmente, oralmente. Ou seja, Paulo já tinha dito àquelas pessoas, àqueles irmãos daquelas diferentes igrejas ali da região da Galácia, que não era pelas obras da lei que poderiam ser justificados. Portanto, este versículo 16 é uma recordação do que havia sido dito. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Paulo está a afirmar, a reforçar. Nós sabemos que a repetição é uma forma de aprendizagem. Então Paulo está aqui a usar esta forma, a repetir, a recordar aquilo que anteriormente havia dito. Porque Paulo já tinha explicado a estes irmãos que aquelas influências, que havia um grupo chamado judaizantes que diziam Jesus, muito bem, Jesus é o Salvador sem dúvida, mas não é o Salvador. Tem de haver um complemento. Tem, por exemplo, continuar a guardar-se o sábado. Tem, por exemplo, os homens de continuar a ser circuncidados. Caso contrário, não há salvação plena. Então, estas influências que nós encontramos no capítulo 3, logo no versículo 1, estavam a criar um obstáculo à santificação. Estavam a criar uma barreira ao crescimento espiritual daquelas pessoas. Daí a importância deste versículo 16 dizer, nós sabemos isto. Sabemos que não é pelas obras da lei que haveremos ser justificados. Nós sabemos que não é pelas obras da lei que vamos ser declarados justos, capazes de estar na presença de Deus, porque a justificação é exatamente uma declaração. Não um documento escrito, mas é a voz de Deus. Podes estar na minha presença. Estás em condições de estar na minha presença. Ora, o que é que o versículo 16 está aqui a dizer? Nunca ouviremos esta palavra, nunca ouviremos esta sentença pela lei, pelas obras da lei. Nunca lá conseguiremos chegar. Nunca conseguiremos estar em condições de nos relacionarmos com Deus. E isto só acontece pela fé em Jesus. E esta fé, que fé é esta? É a fé na validade e na eficácia
do sacrifício de Jesus, na necessidade do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é válido, é eficaz e ele é imprescindível para que sejamos declarados justos. Caso contrário, não temos possibilidade. E quando nós acreditamos que a morte de Jesus nos perdoou, que a morte de Jesus nos limpou, então não só estamos salvos do pecado, estamos libertos do pecado, como estamos em condições de chegar até ao Pai. Algo que nós lemos há pouco em Romanos, e aquela leitura que estávamos a acompanhar, que nos dizia que nós não podemos estar na presença do Pai. E é aquilo que o apóstolo Paulo está aqui a dizer no versículo 16. Resumindo, o versículo 16 diz-nos que não tem a ver com o esforço humano, não tem a ver com o mérito humano ou com a personalidade. Nós às vezes dizemos, é tão boa pessoa que até merece o céu. É tão boa pessoa... Não, esta pessoa é muito boa. Não é por sermos boas pessoas, por termos feito isto ou aquilo, por sermos assim que vamos ser justificados. Tem a ver apenas e exclusivamente com a graça. Entoávamos, pela graça sois salvos. Podíamos entoar novamente. E é importante nós olharmos para o versículo 16 e encontrarmos quem? Jesus. No centro da nossa salvação. Razão pela qual nós entoávamos este cântico. Jesus é o centro do meu ser. E se Jesus não for o centro do nosso ser, então não conseguimos ser justificados. Não conseguimos ouvir aquela declaração de Deus. Não conseguiremos ouvir Deus proferir aquela sentença. Tu estás em condições de estar na minha presença. E este versículo 16 é importante porque aquelas igrejas estavam a ser influenciadas para acreditar em Jesus como um quase Salvador. Não. Jesus é o Salvador. Algumas pessoas diziam, se tu te esforçares, vais conseguir alguma coisa. Não. A graça anula todo o esforço, todo o mérito humano. Pela graça. Não vale. Não vale. É exatamente a mensagem do Evangelho. O sacrifício de Jesus vale tudo. Vale por tudo. O sacrifício de Jesus vale toda a vida. Mas vale por toda a vida. Porque se eles fossem pelo caminho das obras, que é o do mérito humano, aquele que nós dizemos, eu tive mérito, eu consegui, eu esforcei-me, e às vezes nós dizemos, esforça-te mais, e vais ver que vais ser recompensado, esforça-te. E aí o sacrifício de Jesus tem quase validade. Tem quase suficiência. Porque nós temos uma parte. Não. E aí teríamos de começar do zero. Tal como acontecia com a lei. Os irmãos recordam-se daquele relato em João, no capítulo 8, quando Jesus está a ensinar. E no meio daquele ensino há um alvoroço. Chegam alguns e põem uma mulher e dizem, esta foi apanhada em adultério. A lei diz que devemos apedrejá-la. O que é que tu dizes? Jesus não disse nada. Baixou-se, começou a escrever e eles insistiram. O que é que tu dizes? E aí Jesus respondeu, os irmãos vão ajudar-me. Sabem, quem estivesse em pecado que atire a primeira pedra. E o texto de João 8 diz que eles foram saindo um por um. Alguns que estavam ali não eram adúlteros. Então podiam tirar pedra. Mas qual era o outro pecado? Existem mais pecados. Só existe um pecado, o adultério? Existem mais. Então, estamos a perceber se os adúlteros podem ser punidos, mas eu não os posso punir se eu tiver outros pecados. Então, eles saíram. E é aquilo que Paulo está aqui a dizer. Se for pelo mérito, sempre que eu falhar numa área, eu tenho de voltar ao nível zero, à estaca zero. E Jesus não me coloca na estaca zero. Não há necessidade disso. Porque o sacrifício de Jesus foi eficaz. Esta eficácia que nós a semana passada recordávamos ao celebrar a ceia, absolve, perdoa, purifica, limpa de todo o pecado. E nós precisamos de acreditar neste sacrifício para sermos salvos. Tiago vai escrever que as obras que fazemos não são para sermos salvos. Elas refletem que somos salvos. Elas revelam que somos salvos. Elas revelam que temos um novo viver.
O versículo 17 e também o versículo 18, os irmãos podem acompanhar. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constitua-me a mim mesmo transgressor. Aqui estes dois versículos esclarecem que não há qualquer ligação entre Cristo e o pecado. Alguns daqueles judaizantes, agora vou falar para os mais novos, os influencers da época, aqueles que influenciavam, aqueles que tinham, não as redes sociais como há hoje, mas aqueles que tinham mais destaque no contexto religioso. Estes diziam que Jesus estava associado ao pecado. Porquê? Porque se acreditando em Jesus não haveria mais submissão à lei, isso levaria a uma libertinagem. Levaria a pessoa a viver na depravação, porque deixava de estar ali a cumprir rigorosamente, a obedecer rigorosamente à lei. Mas aqui o versículo 17 tem uma pergunta e resposta incluída. É porventura Cristo ministro do pecado? Qual é a resposta? Não, de maneira nenhuma. Nós queremos ser ministros, quer dizer, representantes. Queremos ser ministros? Queremos ser representantes do pecado? Não. Nem queremos estar a edificar algo novo que seja falível sobre aquilo que Jesus já edificou, que é perfeito. Então, se eu estou a dizer que não preciso mais de mérito, de esforço, de recompensa humana, por que razão eu vou estar a anunciar isto? Por que razão vou viver na libertinagem? Por que razão vou viver no pecado? De maneira nenhuma. Cristo, que é perfeito, Ele é que edifica a minha vida. Ele é que constrói a minha vida. Seria mais ou menos como Paulo escrevesse da seguinte maneira: não posso regredir. Não posso começar a impor proibições sobre alimentos, obrigações sobre a circuncisão. Caso contrário, eu próprio regresso à falha, regresso à frustração e regresso àquela incapacidade de ser salvo. Então, versículos 17 e 18. Regressar à obediência da lei significava rejeitar o sacrifício de Jesus. Mas o versículo 19, o que é que nos revela? Versículo 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Revela que quem vive pela fé, irmãos, estas duas letras juntas, fé, mudam tanto na nossa vida. Sem fé, o texto de Hebreus vai dizer que é impossível agradar a Deus porque não acredita que Ele existe. Mas quando nós vivemos pela fé, versículo 19, morremos para a lei, para aquelas proibições, para aquelas obrigações, para aqueles não podes, para aquele tens de ir, para aqueles... Acabou isso para mim. É verdade, para isso eu estou morto, mas eu estou livre para viver para Deus. Eu não preciso da lei para ser salvo, mas estou vivo para Deus. E agora, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Este versículo 20 é a explicação de que quem se destaca na minha vida é o próprio Jesus. Paulo ilustra no versículo 20 o que acontece com todos os que aceitam o sacrifício de Jesus, crucificados com Cristo. É o que ele diz no versículo 20. Estamos a ler? Estou crucificado. E aqui era uma vergonha tremenda dizer que também eu estou crucificado, porque a crucificação, e eu creio que é do conhecimento da esmagadora maioria, era uma punição. Não era um ato bonito. Ninguém era crucificado por ser simpático. Os criminosos, estes sim. E a crucificação demorava horas. E se fosse possível os corpos ficarem lá pendurados durante dias, era uma maneira pedagógica, violenta, agressiva, de todos aprenderem que quem seguir este vai ter o mesmo destino. E então, o que é que o apóstolo Paulo escreve? Eu estou crucificado com Cristo. Eu já morri. Eu estou numa plena identificação com a morte expiatória de Jesus. Eu agora sou um discípulo, um seguidor. E a minha crença é incondicional na validade
daquela morte. Aquela morte foi válida, aquela morte foi importante, porque eu estou crucificado com Cristo. O amor de Jesus, foi revelado aqui no seu sacrifício, é, versículo 20, desfrutado da seguinte maneira: Cristo vive em mim. Traduzido por miúdos, é a vontade que impera na minha vida não é minha, mas é do próprio Cristo. As palavras que eu profiro, que eu digo, não vêm da minha vontade, mas é a minha mente que está mudada para que Cristo fale. É uma responsabilidade. Aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, aquilo para onde vou. Porquê? Porque aí, versículo 20, eu estou a revelar Jesus. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus. Este é o novo viver. É o amor de Jesus expresso na minha vida. Uma mente transformada. Uma mente que tem agora as prioridades muito bem definidas. Todos temos as prioridades bem definidas. A diferença é que Jesus passa a ser o prioritário. Agradar a Jesus, viver para Ele, refletir Jesus. Isto é o prioritário. E vai sentir-se no trabalho. Para quem for trabalhar já hoje, vai sentir-se, vai refletir-se. Em casa isso vai-se refletir. A linguagem que usamos é a linguagem de Cristo. Ou se preferirmos, estamos crucificados? Crucificamos esta linguagem? Crucificamos esta maneira de tratar os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, os nossos superiores, para quem ainda vai a aulas, são poucos, os colegas, os professores? Isto é o novo viver, versículo 20. Revelar Jesus na vida cotidiana é recordar que as boas obras servem para melhorar a vida dos outros, não para me salvar. As boas obras servem para melhorar a vossa vida. Aquilo que eu faço de bom não é para me salvar, é para melhorar a vossa qualidade de vida. Temos serviços de voluntariado em vários níveis. Fiquem já a saber que o serviço de voluntariado do hospital é rigoroso. Mas nós podemos ir e estamos a melhorar a qualidade de vida dos outros. Vamos ser salvos por isso? Não. Mas nós podemos fazer outro voluntariado. Podemos fazer vários. É rigoroso? É exigente? É. Vamos ser salvos por isso? Não. Mas vamos melhorar a vida dos outros. Estamos a perceber o versículo 20? A vida que nós vivemos agora é para revelar quem Jesus é. O amor ao próximo, que nesta altura, para os Gálatas, seria através das esmolas, nós podemos fazer donativos, apoios financeiros a quem precisa, as visitas, aqueles outros gestos, não me salvam. Revelam o que quero fazer. Revelam que aquilo que eu quero fazer é o que Jesus quer que eu faça. Aquilo que eu agora quero fazer para ajudar este, para animar aquele, para fazer isto, é o que Jesus deseja que eu faça. Porque se Jesus estivesse no meu lugar, ou aliás, não é se Jesus estivesse no meu lugar, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Terminando só aqui para recordar o versículo 21, não aniquilo a graça de Deus. Há alguma tradução que em vez de aniquilar tenha outra palavra? Não anulo. Como? Não desprezo. Obrigado. Não aniquilo, não anulo, não desprezo a graça de Deus. Pelo contrário, eu quero viver por esta graça. A graça é tudo o que nós necessitamos para viver. Não anulamos, não rejeitamos, não desprezamos aquilo que não merecemos, mas ainda assim Deus nos dá, então nós não desvalorizamos isso. Estamos certos de que a morte de Jesus nos salva. Estamos certos de que esta entrega que nós não merecemos, mas é necessária, não foi em vão, versículo 21. E o desafio que temos diante de nós para viver esta semana é viver uma semana pela fé. Revelando que as nossas ações
recordando que as nossas ações devem revelar o que Jesus faria se estivesse aqui. E se nós somos os representantes de Jesus, se nós somos os seus embaixadores, ou os seus ministros, os seus servos, queremos ser verdadeiramente testemunhas da salvação, então, versículo 20, possamos revelar Jesus no nosso comportamento. Ao longo da semana, vamos revelar Jesus no nosso comportamento. Sabemos que não vamos ser salvos, não vamos ser perdoados por aquilo que fizemos. Mas nós já estamos salvos por aquilo que Jesus fez. É a graça. E ao longo da semana, versículo 20, leia, memorize, viva este versículo. Ao longo da semana, revele o versículo 20. Ao longo da semana, permita que Jesus seja visível na sua vida pela fé. Os irmãos estão a ler o versículo 20? Viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Deus ama-o. Deus ama a cada um de nós, a ponto de entregar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, em seu lugar. Então, que ao longo desta semana nós possamos viver o versículo 20, revelar Jesus todos os dias. Vamos orar? Te agradecemos, Jesus, porque o teu sacrifício em nosso lugar é eficaz. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo não merecendo, tu vieste à terra para morrer em nosso lugar. Obrigado, querido Espírito, porque percebemos que o novo viver que tu desejas para nós é aquele onde Jesus seja central, onde Jesus seja revelado. Pedimos-te que mudes aquilo que tem de ser mudado em nós. Palavras, gestos, sentimentos, pensamentos, tudo. Tudo seja diferente para a honra e glória de quem tu és. Se houver resistência, que ela seja vencida pelo teu poder, Jesus. E que tu sejas exaltado na nossa vida. Querido Espírito, move-te com toda a liberdade, com toda a autoridade. Nós não merecemos, nós precisamos e pedimos-te que a tua graça seja visível na nossa vida. Nós oramos em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Irmãos, enquanto escutarmos o poslúdio, vamos ficar a sós com o nosso Deus. E se alguma mudança terá de acontecer na nossa vida, vamos entregar agora ao nosso Senhor.